Por 2000 anos, a história permaneceu submersa, guardada por águas que testemunharam milagres e ouviram sermões que mudariam o mundo. Para historiadores e arqueólogos, o mundo de Jesus de Nazaré sempre foi um quebra-cabeça montado com peças de texto e fragmentos de fé. Faltava algo tangível, um elo físico que pudesse nos transportar diretamente para as margens da Galileia do primeiro século. Buscávamos um objeto que pudesse ter sentido o toque das mãos daquela época, que tivesse flutuado nas mesmas águas que os apóstolos. Essa busca parecia quase impossível, um sonho distante. Se você também se fascina por esses mistérios que a história esconde, inscreva-se no canal, pois estamos prestes a desenterrar um dos maiores segredos do passado. O ano era 1986. Uma seca severa e implacável castigava a região. O Mar da Galileia, na verdade um grande lago de água doce, encolhia a cada dia, suas margens recuando e expondo um leito que não via a luz do sol há séculos. Para os agricultores e pescadores locais, era um desastre. Para a história, no entanto, era uma oportunidade única e irrepetível. A terra, ressecada e rachada, estava revelando seus segredos mais profundos. Moedas antigas, cerâmicas e artefatos de eras esquecidas começaram a emergir da lama, como se o próprio tempo estivesse se desfazendo. Mas ninguém poderia prever o que o recuo das águas estava prestes a entregar. Foi nesse cenário de crise e revelação que dois irmãos, Yuval e Moshe Lufan, membros de um kibutz local e pescadores amadores, decidiram explorar a nova e vasta planície de lama. Eles não eram caçadores de tesouros, apenas homens curiosos, fascinados pela paisagem em transformação de seu lar. Enquanto caminhavam pela costa recém-exposta perto de Genesaré, algo chamou sua atenção. Não era o brilho de metal ou a forma de uma cerâmica. Era um contorno sutil, uma ovalada mancha escura na lama cinzenta. Uma forma que parecia orgânica, mas estranhamente simétrica. Intrigados, eles se aproximaram e, com cuidado, começaram a remover a lama superficial, revelando a silhueta inconfundível de um barco. O que eles encontraram não era um navio glorioso, mas o esqueleto fantasmagórico de uma embarcação. A madeira, enegrecida e saturada de água por 2 milênios, era incrivelmente frágil, quase com a consistência de um papelão molhado. Era um milagre que ainda mantivesse sua forma. Imediatamente, a importância da descoberta os atingiu. Barcos de pesca eram o coração da vida na Galileia do primeiro século, o cenário de muitos dos eventos descritos nos evangelhos. Um barco daquela época não era apenas um artefato, era uma cápsula do tempo, uma testemunha silenciosa de uma era que moldou a civilização ocidental. A possibilidade de que aquela madeira pudesse ser do tempo de Jesus era avassaladora. Mas a euforia da descoberta foi rapidamente substituída por um pânico avassalador. O mesmo ar que revelou o barco, agora, era seu maior inimigo. Exposto ao oxigênio e ao sol, após 2 milênios submerso em um ambiente anaeróbico, o processo de decomposição começou instantaneamente. A madeira antiga, que sobrevivera por 20 séculos, poderia se desintegrar em questão de dias ou até horas, transformando-se em pó. A notícia se espalhou como fogo e uma equipe de arqueólogos e conservadores foi chamada às pressas. A corrida contra o tempo havia começado. Eles precisavam resgatar um fantasma, uma relíquia impossível, antes que ela desaparecesse para sempre. A notícia da descoberta espalhou-se como fogo em palha seca, atraindo uma equipe de arqueólogos e conservadores que entenderam a gravidade da situação. O mesmo ar que nos dá vida
era agora o inimigo mortal daquela madeira milenar. Cada segundo de exposição ao oxigênio e ao sol escaldante da Galileia desintegrava a estrutura celular da embarcação, ameaçando transformá-la em pó antes que pudesse contar sua história. A missão era clara, mas parecia impossível: resgatar um artefato com a consistência de papelão molhado, imerso em lama, sem destruí-lo no processo. Uma corrida desesperada contra o tempo havia começado, onde cada pá de terra, cada gota de água borrifada para manter a umidade, era um ato de fé na ciência e na perseverança humana. A solução encontrada foi uma das mais engenhosas e audaciosas da arqueologia moderna. Em vez de tentar levantar o barco, a equipe decidiu cavar ao redor e por baixo dele, criando uma trincheira que isolava a embarcação em seu próprio pedestal de lama. Este processo, que durou dias de trabalho ininterrupto sob um sol implacável, era apenas o primeiro passo. A verdadeira mágica veio na forma de espuma de poliuretano. Metros e mais metros de fibra de vidro foram cuidadosamente colocados sobre a estrutura exposta, e então a espuma foi injetada, preenchendo cada fenda, cada espaço, criando um casulo protetor, uma armadura leve e flutuante que envolvia o barco como um abraço. A antiga relíquia estava agora selada, pronta para a sua jornada mais importante em 2000 anos. O momento da verdade foi de tirar o fôlego. Com o casulo de espuma finalmente solidificado, a água do mar da Galileia foi lentamente reintroduzida na trincheira. A equipe observava, com os corações na boca, enquanto a estrutura de quase 9 metros de comprimento começava a boiar. Pela primeira vez em séculos, o barco navegava novamente. Rebocado com uma delicadeza cirúrgica, ele deslizou sobre as mesmas águas que um dia conheceu, em direção a um laboratório especialmente construído nas margens do Kibbutz de Nozar. A imagem era surreal. Uma cápsula do tempo branca e futurista flutuando sobre um mar de história, carregando em seu interior um segredo do passado. O resgate fora um sucesso. A primeira e mais perigosa batalha estava vencida. Dentro do laboratório, protegido dos elementos, o barco começou a revelar suas verdades mais profundas. Amostras da madeira foram enviadas para datação por radiocarbono, o método científico mais confiável para determinar a idade de materiais orgânicos. A comunidade acadêmica aguardava ansiosamente, pois a datação confirmaria ou destruiria todas as esperanças. E então, os resultados chegaram, e foram mais espetaculares do que qualquer um ousaria sonhar. A análise era inequívoca. O barco havia sido construído e utilizado em algum momento entre o ano 40 a.C. e o ano 70 d.C. Era um fato científico. Ali, imerso em um tanque de conservação, estava um artefato do tempo exato de Jesus, que andou e pregou exatamente naquelas margens. É aqui que a história exige clareza e honestidade intelectual. A ciência provou, sem sombra de dúvida, que este era um barco de pesca típico do século I, exatamente o tipo que Jesus e seus apóstolos, muitos deles pescadores, teriam usado. Mas provar que este barco específico pertenceu a eles é uma impossibilidade histórica. Não há nomes gravados, nenhuma placa de identificação. É um artefato do mundo de Jesus, não necessariamente o artefato de Jesus. Aceitar essa distinção é crucial para honrar a integridade da descoberta. O valor do barco da Galileia não está na especulação, mas na sua capacidade de nos conectar, de forma tátil e real, a um momento que moldou o mundo. E como os pesquisadores logo descobririam, o barco não era o único segredo que as profundezas da Galileia
estavam dispostas a revelar. O barco de Ginosar, resgatado da lama do tempo, era uma janela para o passado. Mas era apenas uma peça do quebra-cabeça. O Mar da Galileia, palco de tantos eventos monumentais, guardava um segredo ainda maior. Um que não estava submerso em água, mas enterrado sob nossos próprios pés. Um segredo ligado a uma das figuras mais enigmáticas e incompreendidas da história: Maria Madalena. Sua cidade natal, Magdala, era um centro próspero de pesca e comércio no século I, mencionada em textos antigos como um lugar vibrante. No entanto, com o passar dos séculos, sua localização exata se perdeu. Guerras, terremotos e o avanço implacável do tempo transformaram a cidade em pouco mais que uma lenda, um ponto fantasma nos mapas de historiadores. Onde, exatamente, ficava o lar da mulher que testemunhou os momentos mais cruciais da vida de Jesus? A resposta não viria de uma expedição arqueológica planejada, mas de um evento totalmente moderno. Em 2009, um projeto para construir um grande centro de peregrinação e um hotel de luxo foi iniciado nas margens do Mar da Galileia, numa área que se acreditava ser a localização aproximada da antiga Magdala. As licenças foram obtidas, as máquinas pesadas chegaram e a terra começou a ser movida. O objetivo era erguer uma estrutura para o futuro, um lugar de reflexão para os visitantes do século XXI. Ninguém imaginava que, ao cavar as fundações para este novo mundo, eles estavam prestes a colidir de forma espetacular com o antigo. A história não estava apenas enterrada ali. Estava esperando, silenciosamente, pelo som de uma escavadeira. Durante a escavação de rotina, um operador de máquina sentiu um solavanco. Algo sólido, algo que não era terra ou rocha comum, estava no caminho da pá. O procedimento padrão exigia uma inspeção arqueológica antes de qualquer grande construção na região, uma formalidade que muitas vezes não revelava nada de significativo. Mas desta vez foi diferente. O que começou como uma simples obstrução revelou-se ser a ponta de uma parede de pedra perfeitamente trabalhada. O trabalho parou imediatamente. O que você acha que é a descoberta acidental mais importante da história? Deixe sua opinião nos comentários, pois o que eles encontraram aqui pode mudar sua perspectiva para sempre. A equipe de arqueólogos foi chamada, e o que eles descobriram superou todas as expectativas. Conforme a poeira baixava e a terra era cuidadosamente removida, a magnitude da descoberta se tornava clara. Não era apenas uma parede, era uma sala. E a sala fazia parte de um complexo de edifícios. No centro de tudo, uma estrutura incrivelmente preservada. Uma sinagoga do primeiro século. Apenas 7 sinagogas deste período foram encontradas em todo o Israel. E esta era uma das mais bem preservadas. Era um lugar onde a comunidade judaica local se reunia para orar, estudar e ouvir. Os evangelhos afirmam explicitamente que Jesus viajou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. De repente, a fé e a história convergiram de uma forma avassaladora. Este não era apenas um sítio arqueológico. Era, com quase absoluta certeza, um dos lugares onde o próprio Jesus pregou. E no centro da sinagoga jazia a joia da coroa. Uma grande pedra retangular, esculpida de forma intrincada, hoje conhecida como a Pedra de Magdala. Em suas faces, os arqueólogos encontraram a mais antiga representação de um candelabro de 7 braços, a menorá do segundo templo, já descoberta em uma sinagoga. A pedra provavelmente servia como a mesa onde os rolos da Torá eram lidos para a congregação.
Era o ponto focal espiritual da comunidade. Ali estava um artefato tocado por mãos que viveram há 2000 anos, uma testemunha silenciosa de sermões e debates que ecoariam pela eternidade. A cidade perdida de Maria Madalena não estava apenas encontrada. Ela havia revelado um tesouro que nos conectava diretamente ao seu mundo, de uma forma que ninguém jamais ousou sonhar. O que temos, então, não são duas descobertas isoladas, mas as duas metades de uma mesma realidade. De um lado, o barco de um pescador com a madeira gasta pelas mãos calejadas e a água salgada do mar da Galileia. Do outro, a sinagoga de Magdala, com suas pedras que ecoavam orações, debates e ensinamentos. Juntas, elas não apenas coexistem no mesmo período histórico, elas se tocam, se complementam. O pescador que remava aquele barco poderia, ao fim do dia, ter caminhado por aquelas ruas de Magdala, entrado naquela mesma sinagoga e sentado naqueles mesmos bancos de pedra para ouvir um pregador itinerante. Pela primeira vez, a arqueologia nos permite visualizar o cenário completo: o trabalho e a fé, o cotidiano e o sagrado, tudo conectado em um raio de poucos quilômetros, exatamente como os evangelhos descrevem. Mas o que tudo isso realmente prova? A honestidade intelectual exige que sejamos claros. Essas descobertas não provam que Jesus acalmou uma tempestade daquele barco, nem que realizou um milagre dentro daquela sinagoga. A arqueologia não pode verificar o sobrenatural. O que ela faz, e faz de forma irrefutável, é algo talvez até mais fundamental. Ela prova que o mundo, descrito nos textos bíblicos, não é uma invenção, uma fantasia ou uma alegoria distante. Ele era um lugar real, com pessoas reais, barcos reais e sinagogas reais. Essas descobertas removem as narrativas do reino do mito e as ancoram firmemente na terra, na lama e na pedra da Galileia, do século I. Elas confirmam, sem sombra de dúvida, a historicidade do palco onde os eventos do Novo Testamento se desenrolaram. Essa transição do abstrato para o concreto é o verdadeiro poder dessas descobertas. Antes, a Galileia de Jesus era uma imagem mental, construída a partir de palavras em páginas antigas. Agora, ela se tornou uma realidade física e palpável. Podemos ver a textura da madeira que os carpinteiros da época usaram. Podemos tocar a frieza da pedra que os pedreiros esculpiram. O barco de Ginosar e a sinagoga de Magdala transformaram a história em uma experiência sensorial. Eles são artefatos que nos permitem tocar o passado, diminuindo a distância de 2000 anos e nos conectando diretamente ao ambiente e à cultura que moldaram uma das figuras mais influentes da história humana. A fé não precisa mais existir em um vácuo histórico. Agora, ela tem um endereço, uma geografia e uma materialidade comprovada. Neste ponto, a ciência e a fé deixam de ser adversárias e se tornam parceiras em um diálogo fascinante. A arqueologia, com seu rigor metodológico, fornece o contexto, o como e o onde. Ela escava a verdade material do solo, oferecendo um alicerce sólido sobre o qual outras interpretações podem ser construídas. A fé, por outro lado, lida com o porquê e o quem, com o significado e o propósito que transcendem o registro físico. A arqueologia não oferece respostas sobre o divino, mas ilumina o palco onde as perguntas divinas foram feitas pela primeira vez. Ela nos mostra o mundo que Jesus viu, os lugares que ele frequentou e os objetos que ele e seus seguidores teriam usado, permitindo que cada um, seja cético ou crente, chegue às suas próprias conclusões com uma base de conhecimento muito mais rica e autêntica. No final, o veredito é que a história não está morta,
Ela está simplesmente adormecida sob nossos pés, esperando o momento certo para revelar seus segredos. O barco e a sinagoga são mais do que relíquias. São pontes de tempo, testemunhas silenciosas que sobreviveram a impérios e eras para nos contar sua história. Eles nos lembram que por trás dos grandes textos e das crenças que moldaram o mundo, havia pessoas comuns, vivendo vidas extraordinárias em um tempo e lugar que agora podemos, finalmente, começar a compreender de verdade. A Galileia nos revelou como Jesus viveu, mas existem lugares na Terra que podem esconder segredos sobre como o mal começou. Teorias conspiratórias e textos apócrifos apontam para um continente gelado, onde algo antigo estaria aprisionado, aguardando o momento de despertar. Inscreva-se e ative as notificações, pois nossa próxima investigação vai nos levar à Antártida em busca dos anjos caídos.